Queridos e amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe fortemente e grandemente a sua vida nesta manhã. Hoje nós profetizamos curas, milagres, bênçãos sem medidas para você, para sua casa, sua família, toda a sua parentela. Alcance a plenitude da graça do Senhor. Nosso Deus nos agraciou nesta manhã com o dom maravilhoso, a vida, que Ele nos deu para podermos realizar obras maravilhosas e grandiosas em nós e através de nós. Hoje Deus vai te abençoar no seu trabalho, na sua escola ou aonde você colocar a planta dos pés. Agarre esta palavra, essa profecia na parte do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, em nome do Senhor. Queridos, hoje nós queremos meditar em uma palavra da parte de Deus que está em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 12. Os sentimentos que surgem no coração do ser humano, alguns deles são bons, mas outros são sentimentos que não agradam a Deus, sentimentos horríveis que surgem no coração das pessoas. Jesus já dizia, nos avisando que o que faz o homem pecar não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração, e o coração é a fonte dos sentimentos que surgem sobre nós. Podemos ter sentimentos de amor, mas também podemos ter sentimentos de ódio. Podemos ter sentimentos de alegria, mas também podemos carregar tristeza. Sentimentos como esses que nos levam do ápice ou até profundidade em instantes. Mas hoje nós queremos, através de Lucas 17, falar de uma passagem da parte de Deus que vai dizer que Jesus encontra 10 pessoas entrando numa determinada aldeia. Ao passar por Samaria, ele vai se deparar, vai se confrontar com 10 pessoas. Só que essas pessoas, elas não estavam de forma correta, normais, como aqueles que o seguiam. Essas pessoas estavam leprosas. Estavam acobertadas por uma enfermidade que poderia distanciá-los da sua família, da sociedade e até mesmo levá-los à morte, se não fossem tratadas. A Bíblia fala que, numa certa distância, esses leprosos de longe avistam Jesus e pedem a ele que tivesse deles misericórdia. E quando Jesus ouve o clamor dos filhos, então simplesmente estende as mãos e manda eles se mostrarem ao sacerdote. Quando eles estão indo a caminho do sacerdote, então eles recebem a cura. O corpo de cada um deles começa a se limpar. As feridas, as chagas que ali havia, dão lugar agora para uma pele totalmente limpa, totalmente purificada e hidratada. Hoje nós podemos ver que aqueles homens receberam um milagre da parte de Jesus, mesmo sem Jesus tocar neles. Mas os sentimentos que surgiu após o milagre é que nos chama a atenção. Nós podemos ver que estes homens, eles vão se mostrar aos sacerdotes, mas um desses homens volta e a Bíblia fala para agradecer. E quando nós olhamos a atitude desses homens, os outros 9 não se importaram em agradecer o milagre recebido. Este sentimento que nós queremos falar nesta manhã. Queremos falar sobre a ingratidão. A ingratidão é um dos sentimentos que pode nos levar até mesmo à morte espiritual. Porque quando somos ingratos com pessoas que estão ao nosso redor, pai, mãe, com amigos, pessoas que apostam na nossa melhora, apostam na nossa libertação, nos ajudam de todas as formas. E quando nós temos a oportunidade, viramos as costas para ele. Essas pessoas, elas são levadas a sentir a tristeza profunda, ou até mesmo serem deixadas de lado, porque
A ingratidão levou elas a cometerem um dos maiores delitos que nós podemos contemplar na terra. Uma pessoa ingrata não é merecedora de misericórdia. Uma pessoa ingrata não é merecedora de uma segunda chance. Poderíamos pensar assim. Jesus vai retratar sobre os 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Ele vai dizer: aonde estão os outros 9? Somente um voltou para agradecer, e este nem judeu é. Quando nós pensamos que até o próprio Jesus vai falar sobre o sentimento da ingratidão, mesmo ele, que é o Deus poderoso, vai estar ciente de que esse sentimento não é um sentimento devido, um sentimento que pode surgir no coração do ser humano. Jesus vai dizer para nós que a ingratidão é um dos piores sentimentos, conjunto com a inveja, que o ser humano pode sentir. Porque Deus coloca sobre o teu caminho, sobre a tua vereda, sobre a tua casa, ou até mesmo aonde você está, pessoas para poder te ajudar, te estender a mão, pessoas para poder te aconselhar, pessoas para poder te direcionar a caminhos ou a lugares, pessoas para poder te dar o ombro, amigo, quando você precisa chorar. E a pior coisa que você pode fazer com essas pessoas é não agradecer, não ser grato. Seria como um punhal enficado ao coração. Essa pessoa que recebeu a ingratidão fica se sentindo a pior das pessoas, e a tristeza não cai no coração do ingrato, mas cai no coração daquele que fez e não recebeu o galardão, um obrigado, um abraço amigo, eu estou te devendo, que Deus te abençoe também. A pessoa não recebeu nenhum galardão daquilo que ela fez. Por isso que muitas pessoas hoje, elas têm dificuldade em ajudar umas às outras, porque sabem que no mundo existem pessoas ingratas e que vão, na hora mais imprópria, mais improvável, virar as costas para aqueles que ajudou. E hoje nós queremos falar deste sentimento. Não deixe com que isto brote no teu coração, este sentimento perverso, maligno, que é a ingratidão. Lembra lá no céu, a Bíblia fala que os anjos do Senhor se rebelaram contra Deus. Deus os criou, Deus os dava a eles o que necessitava, enchia eles de joias, adornos, mas eles se voltaram contra Deus, sendo ingrato por tudo que Deus fez. E mesmo assim, eles não se renderam, não se dobraram, não se arrependeram. E então a justiça de Deus fez com que eles fossem expulsos do céu. Nós não podemos deixar com que sentimentos de ingratidão, de inveja, tome conta do nosso coração, queridos. Afasta-se isso da sua vida. Não deixe que isso tome conta do seu ser, porque isso não provém de Deus. Deus está te despertando hoje que é necessário nós sermos gratos àqueles que estenderam as mãos para nós, que nos ajudaram no momento em que nós mais precisávamos, no momento em que nós estávamos ali no fundo do poço e houve uma mão estendida, e houve então alguém que estava ouvindo os nossos pedidos, alguém que estava tendo misericórdia de nós, porque Deus enviou essa pessoa para poder nos ajudar. Ninguém consegue se levantar sozinho, ninguém consegue se colocar de pé sozinho se não for uma mão amiga, se não for alguém para poder auxiliar ou apoiar. É necessário nós sermos gratos por tudo que as pessoas nos fazem. É necessário nós sermos gratos por aquilo que Deus nos faz, pelos milagres que nós recebemos. Jesus disse em suas palavras, os apóstolos dizem em suas palavras: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Dai graças por tudo aquilo que você já tem, recebeu, pelos amigos que você construiu, conquistou, pelas pessoas que Deus colocou ao seu caminho para poder te levantar quando você estava caído, para poder te auxiliar quando você estava sem direção, desorientado. Dá graças a Deus, dá graças, agradece, porque essa é a vontade do Senhor.
Até o próprio Jesus fez menção daqueles que não voltaram, daqueles que nem para agradecer lembraram de Jesus. E é necessário que nós venhamos ser diferentes aos 9 leprosos, mas tomarmos como exemplo essa única pessoa que voltou para agradecer, louvar a Jesus por tudo aquilo que Jesus fez por eles. E hoje, nesta manhã, que Deus possa abençoar o teu coração e mostrar para você que é melhor um coração com sentimentos de bondade, de amor, de gratidão, do que sentimentos ingratos e de ódios, de invejas, de rancor brotando dentro de ti. Fique na paz do Senhor Jesus nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida e vamos ser mais gratos, não somente aos que estão ao nosso redor, que nos ajudam, mas também a Deus, porque dele provém todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.